Olá, meu nome é Renan Elias, sou mestrando em Etnomusicologia pela Universidade Federal do Paraná, pertencente ao Grupo Etno, grupo de pesquisa em Etnomusicologia da Universidade Federal do Paraná, e orientado pelo professor Dr. Edwin Pitre Vasques. Muito bem, estou aqui para apresentar o meu artigo intitulado Contribuições da Antropologia Rural para a Compreensão da Musicalidade do MST no Estado do Paraná. Primeiramente, eu trago aqui o resumo desse artigo, expondo aqui algumas reflexões realizadas no campo da antropologia rural, algumas leituras que foram feitas relacionadas a essa área voltada para o campesinato brasileiro e como isso foi muito importante para o desenvolvimento da minha dissertação, para entender um pouco desse campesinato, de como se caracteriza o espaço agrário brasileiro e como isso reflete na musicalidade do MST Paraná. Então, eu tracei aqui algumas reflexões juntas, que foram também realizadas algumas visitas de campo entre 2021 e 2022. E essas reflexões permearam também essa etnografia que eu venho fazendo, desempenhando ao longo dessa minha estadia acadêmica no programa de mestrado. Então, a busca pela compreensão desses fenômenos musicais, principalmente relacionadas à temática do campo rural, do espaço rural brasileiro, a reforma agrária, as festas, toda a religiosidade que esse movimento traz e também as origens desse campesinato, elas estão aí praticamente presentes nas músicas do MST, E toda essa abordagem me levou de encontro com as leituras da antropologia rural, pensando que a etnomusicologia, ela tem um caráter dialógico. Então ela está sempre dialogando com a geografia, com a antropologia, com as ciências sociais, Então ela está sempre nesse diálogo com outras disciplinas, está sempre nesse caráter transdisciplinar, Não tem como você abordar uma pesquisa em etnomusicologia pensando apenas pelo viés musical, o intramusical, a estrutura musical. Tem que pensar também o contexto musical que está ali ao redor do grupo pesquisado. Então, por isso que se faz muito fundamental esses aprofundamentos antropológicos. No caso da minha pesquisa, a antropologia rural. Então, eu tracei aqui um panorama com algumas visitas de campo realizadas no município de Castro, Inácio Martins e Londrina, todas aqui no estado do Paraná. O primeiro tópico desse artigo fala sobre a reciprocidade e a festa. Então, o Carlos Brandão ele trabalha bastante com essa ideia dos mutirões, os mutirões de plantio, os mutirões de ajuda à mútua, que existem no campesinato brasileiro em diversas regiões, sobretudo aqui no sul, e como esse multirão, essa ajuda, ela possui um caráter festivo, Então é um trabalho que ele é diferente do trabalho individual, comum, do dia a dia. Quando você estabelece uma relação de multirão, você tem uma troca ali, ajuda um amigo. Então tudo isso ele acaba tendo uma linha tênue entre o lavrar e o festar, segundo o próprio Brandão intitula. Então ela não fica aquele trabalho maçante. Então essa troca de relação, essa comunhão que os povos do campo têm também é muito refletido na maneira com que o MST se trata, esses multirões de plantio, essa reciprocidade entre o próprio coletivo, Então, trouxe aqui um exemplo, dessas festas temáticas que trabalhavam inicialmente com multirões, e relacionadas às vezes a um elemento, a um alimento, Elas têm também um caráter religioso em cima, Então, peguei como exemplo aqui a Olimpíada do Agricultor Familiar, realizada desde a primeira edição da Festa do Pinhão, em Inácio Martins, da qual eu pude participar da 19ª, que aconteceu no ano de 2022, onde nós temos ali uma comunhão de pessoas do âmbito rural da cidade, são 22 comunidades, sendo 4 delas assentamentos do MST, alguns faxinais não reconhecidos e também uma comunidade indígena. E como essas comunidades trabalham de forma cooperativa para conseguir participar dessa Olimpíada, com etapas que envolvem a etapa musical, obviamente, que é o tema da minha pesquisa, mas também com outras etapas, como o torneio de futebol, torneio de truco, o campeonato para saber quem produziu a maior abóbora, eles fazem a medição, fazem a pesagem desses alimentos. Então, como existe aí um caráter festivo dessas pessoas que se reúnem para poder festejar, no caso ali, a festa do pinhão, Apenas o alimento pinhão ele é meramente simbólico, as relações que tem por trás dessa comunhão de pessoas, ela é de fato o que interessa para a antropologia. E no segundo tópico, falando sobre reforma agrária e religiosidade, eu trago as místicas do MST, Então, pensando que, basicamente, essas místicas, elas ocorrem inicialmente com um caráter religioso, visto que o MST ele tem muito apoio durante a sua fundação em 1984
da Comissão Pastoral da Terra, que é uma entidade religiosa vinculada à Igreja Católica e que tem aí uma ideologia mais voltada para a teologia da libertação. Então, eles sempre faziam esse ato simbólico antes de uma passeata, antes de um mutirão, né, trazendo os elementos e toda a religiosidade, toda a simbologia, né, da igreja, né, dos ritos católicos, e como o MST vai se apropriando disso aos poucos e trazendo isso como uma ferramenta de luta, e trazendo os seus próprios símbolos. Então, essas festas que tinham inicialmente, essas festas religiosas que tinham esse caráter mais colorido, festivo, movido a ritmos diferentes, instrumentos musicais, dança, canto, trova e representações dramáticas, tudo isso faz parte da mística do MST atualmente. Os elementos simbólicos foram trocados pelos elementos do campo, né? Então você vê sempre muitas ferramentas como enxadas, ipás, peneiras, outros elementos como os próprios alimentos agroecológicos que são plantados pelos camponeses do MST. A bandeira é um grande símbolo, a própria bandeira do Brasil aparece frequentemente nas místicas do MST. Né? E o hino do MST ele também é um símbolo, né? Ele traz boa parte dessa musicalidade, ele pode ser interpretado de maneiras diferentes, né? A música, a gravação original, digamos assim, ela tem um caráter mais de marcha, mas já houve experiências onde foi possível observar o hino sendo interpretado com voz e violão, ou apenas com vozes, né? Ou voz e uma percussão, outra uma percussão como um pandeiro, um tambor, enfim. Então, para ver como essa religiosidade ela também foi incorporada para a reforma agrária e como a mística se tornou um instrumento de luta e engajamento. Aqui algumas considerações transitórias. No fundo eu coloquei uma imagem aqui da Unidos da Lona Preta, uma escola de samba vinculada ao MST, que traz as temáticas da reforma agrária e tem todo esse caráter de comunhão, né, entre os militantes. E pensando aqui que o engajamento da militância e do movimento e também dos coletivos que reúnem o MST, ele se dá através do caráter politizado das suas produções culturais. Então, como é importante entender o campesinato brasileiro para entender o porquê essa temática está tão frequente nas músicas do MST e como isso causa um engajamento. Então, eu coloquei aqui até um QR Code, né, que direciona para uma apresentação do Unidos da Lona Preta em Londrina, né, que foi ocorrida em março de 2022. Aqui algumas referências utilizadas ao longo do artigo. Muito obrigado pela atenção de vocês.